Eu gosto muito de sempre ao olhar para a vida, buscar entender os símbolos, as ideias que a vida está me trazendo, né? Tentar entender através dos acontecimentos e dos eventos que tipo de comportamento, de jeito, de postura a vida ela está me pedindo. Esse olhar é como se a gente olhasse para fora, para as situações, para as coisas que normalmente as pessoas identificam como um acaso, como uma coincidência, e a gente começa a tentar ler a vida como se ela fosse um guia, né? Como se ela fosse um mapa. E a partir das situações que vão acontecendo, das coisas que vão acontecendo, a gente olha para a nossa vida, olha para as coisas que estavam acontecendo, olha para a energia do dia, a energia das coisas que estavam ali vigentes, a gente olha para aquilo que a gente estava sentindo anteriormente. Então, às vezes, em algumas situações, às vezes você está no trânsito, às vezes você está ali na rua, e você está andando, e aí tá difícil a passagem, tá difícil com que você atravesse, tem muito congestionamento, parece que as coisas não estão fluindo, estão todas agarradas. Então, aí você pode olhar para a vida e tentar entender esse movimento, né? O que que quer dizer eu não conseguir passar? O que que quer dizer o fluxo ali está bloqueado? O que que quer dizer eu não conseguir chegar onde eu quero, né? O que que está acontecendo? Como a energia está se movimentando? Como tem sido a minha postura? Então, eu olho para uma situação aparentemente normal, como por exemplo essa que eu passei, né? Que eu estou dando aqui de exemplo. De, por exemplo, você tá andando ali na rua e você perceber que você tá querendo ir, você tá com pressa e você quer chegar rápido, e aí toda hora alguém entra na sua frente, e aí toda hora ou o trânsito agarra, ou alguém faz um paredão na sua frente, você é pedestre, tá andando, alguém faz um paredão na sua frente, fica te atrasando, né, entre aspas, você não consegue ir no seu ritmo porque tem alguém na sua frente, você não consegue atravessar. E aí a gente pode olhar, por exemplo, para uma situação dessa e procurar olhar aquilo simplesmente como uma coincidência, um acaso, não, essa pessoa ela aqui está na minha frente e, e não tem motivo nenhum, e ela simplesmente está aqui porque calhou dela estar aqui. Ou eu posso olhar para isso de uma forma mais, vamos dizer assim, filosófica, simbólica. Então eu posso procurar entender o que que é que a vida está me pedindo. Será que a vida está pedindo que eu tenha um pouco mais de calma? Será que a vida está me dizendo que eu tô mais rápido do que o meu equilíbrio pede, mais rápido do que é de verdade o meu ritmo? Será que o que a vida está me pedindo é para mim escolher melhor os caminhos que eu uso, que eu sigo? Né? Como, por exemplo, aquela situação de quando a gente está no supermercado e aí tem as filas para o caixa, e aí a gente escolhe uma fila, e aí, de repente, aquela fila tá demorando, tá toda a vida ali para a fila andar, e aí a pessoa da sua frente está com uma compra gigantesca. E aí, você vê que uma fila de um outro local, né, ou da sua direita ou da sua esquerda ali desocupou, alguém saiu, ou tá mais rápida, tá fluindo. De repente, você vai para aquela fila, você sai da fila que você estava, você sai do lugar que você estava, e aí você vai para outra fila, e aí de repente aquela outra fila empaca. Então, você pode olhar para essa situação, por exemplo, e falar: ah, isso é caso, ou isso é má sorte. Ou a vida está tirando graça comigo. Ou você pode olhar para essa situação e procurar entender por que que você está com tanta pressa, ou por que que quando você estava nessa fila aqui, ela estagnou, ela parou, e aí quando você foi para outra, a outra parou, outra estagnou, e aquela que você saiu começou a fluir. Como que você estava se sentindo, né? Como que estava a sua energia, né? O que que você estava sentindo interiormente? Você nesse dia, né? Como que foi esse dia? As coisas aconteceram tranquilamente, ou aconteceu um problema atrás do outro, ou aconteceu situações desafiadoras. Então, como que aconteceu? Como que foi esse dia? Como que você acordou? Como que você foi dormir no dia anterior? O que que você alimentou de pensamentos na sua cabeça? O que que você alimentou de sentimentos? Eu gosto muito de olhar para a vida, né? Essa é uma visão que eu tenho. Gosto muito de olhar para a vida e procurar sempre entender que as coisas que acontecem comigo, as situações que a vida me presenteia,
Em tudo que ela me traz tem um símbolo, ela está representando um símbolo, ela está representando uma ideia, ela está representando um ensinamento. Então, quando uma situação fora de mim acontece, eu procuro olhar para aquela situação e entender o que dentro de mim fez com que aquela situação acontecesse, ou como que está o movimento das coisas. Então, às vezes, eu estou insistindo em ir por algum caminho, fazer uma determinada coisa, e aí a vida, através dos acontecimentos, ela me mostra que não é por ali. E aí eu tento, eu não consigo, e aí eu vou para aquele local, aquele evento, e está fechado. Aí eu tento ligar para tal pessoa, a pessoa não atende, ou a ligação cai. Então eu vou entendendo os movimentos, né? Eu vou me movimentando junto com o movimento da própria vida. E aí eu não fico tentando ir contra a vida. Eu aprendo naquele momento a seguir o fluxo. Então, às vezes, pode não ser o caso de que você está indo pelo local errado, por exemplo. Mas pode ser que aquele não seja o momento adequado. Então, talvez aquilo que aquele momento esteja te pedindo é um pouco mais de calma, um pouco mais de presença, você tentar entender o que que você está sentindo, você procurar entender, será que isso é. Será que eu estou indo para o caminho certo? Eu posso estar indo para o caminho certo, mas será que eu estou indo do jeito certo? No ritmo certo? Será que eu estou conseguindo ir do jeito que eu realmente quero ir? Será que eu estou fazendo isso com vontade? Ou de repente eu me transviei nesse caminho? De repente eu estava indo pelo caminho certo e eu achei que eu deveria fazer diferente? Ou alguém me pediu para mim fazer diferente, eu acatei. Então eu posso olhar para a vida e através da vida, dos acontecimentos, das coisas que acontecem, eu posso perceber qual é o movimento, né? Como que é o movimento ali dos jogos. É como, por exemplo, num jogo de xadrez, num jogo de dama. Você pode jogar com a mesma pessoa várias vezes e cada jogo vai ser diferente. Como que é o movimento daquele jogo naquele dia? Você pode jogar, por exemplo, dama com uma pessoa hoje e amanhã jogar de novo, mas o movimento vai ser diferente dos jogos. As escolhas que ambos os participantes vão fazer é diferente. E aí mesmo, você pode assistir você pode assistir vários jogos parecidos, com os mesmos integrantes, e todos eles vão ser diferentes. Assim como num jogo, por exemplo, de futebol, às vezes o time joga super bem, tá super entrosado, em outro momento não. Então a gente vai percebendo que a vida ela tem um movimento. E aí a gente pode olhar para esse movimento que a vida tem e procurar entender como as coisas estão se movimentando, o que que a vida está pedindo para mim, o que que a vida está pedindo para as pessoas envolvidas. Será que a vida está pedindo para mim olhar para dentro, ser mais calmo, sentir direito as coisas e com um pouco mais de calma? Será que a vida ali naquele momento está pedindo para que eu haja? Então, às vezes, não é um movimento de eu ficar estagnado, não é um movimento de eu sentir. Às vezes eu já sei o que eu tenho que fazer. É um movimento de eu colocar na prática, de eu materializar alguma coisa, de eu colocar a mão na massa, ir para a prática. Então, eu vou sentindo através dos acontecimentos o que que a vida vai me pedindo. Como, por exemplo, em cada semana, em cada dia, em uma época específica do ano. Então, por exemplo, às vezes, uma semana de um mês, uma semana que você está passando, essa semana, por exemplo, você percebe que embora, assim, as coisas que possam acontecer pareçam semelhantes, às vezes você percebe que uma semana ela tem mais desafios do que uma outra, que uma semana às vezes é mais calma que alguma outra. E não é necessariamente alguma coisa que a gente pode pegar assim, foi por causa que os acontecimentos simplesmente aconteceram assim, uma coincidência, um acaso. Sim, mas o que que você pode aprender nesse tal acaso, né? O que que você pode aprender com as situações que estão acontecendo? Né? A gente percebe que, por exemplo, numa mesma semana, um dia é muito calmo, um dia tranquilo, outro já é muito corrido, e um dia coisas, né, como num efeito dominó, vão borbulhando, vão acontecendo simultaneamente. Já em outros momentos, as coisas acontecem de uma forma muito harmoniosa. Existem momentos onde desde que a gente acordou ali, aquele dia já não é o nosso dia, e a gente se atrapalha, e as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, e a gente se frustra, e às vezes a gente fica meio triste ou meio com raiva. E tem dias onde, desde que a gente acorda, tá tudo fluindo, tudo certo, a gente acorda com energia, a gente acorda bem. Então a gente vai percebendo que é como num movimento, é como num ciclo que a vida vai se movendo. Então, em alguns dias
a energia do dia vai estar sendo diferente, né? A energia da semana, a energia do mês. Tanto que é essa a previsão que muitas pessoas fazem, por exemplo, quando a gente fala de astrologia, ou quando a gente fala sobre alguns aspectos de numerologia, de datas específicas, as pessoas elas tentam ali ler a situação, ler o movimento, ler o momento e tentar aproveitar aquele momento, as energias daquele momento que está em vigência, o que às vezes pode ser um desafio a mais, às vezes num determinado momento, pode ser um desafio a mais você ter mais energia, ou pode ser um desafio a mais você ter mais organização. Então, o que que você pode fazer naquele momento para você lidar com aquela situação da melhor forma? Às vezes, né, por exemplo, não é a minha área, né, não é muito que eu entendo, mas quem estuda astrologia, por exemplo, ela às vezes vai perceber que tem um momento de tensão na área de relacionamentos, ou tem um momento de questão de expressão. Então, às vezes, ali naquele momento específico, pode-se haver equívocos, pode-se haver discussões pela falta de compreensão na comunicação, pela falta de uma troca, né, bem clara. Então, por falta de clareza. E aí a pessoa ela pode olhar para a própria vida e começar a tomar os próprios cuidados. Né? Claro que tudo isso que a gente olha para a vida, né, e a gente procura entender os símbolos e as coisas como estão acontecendo, que nada disso é determinista. Então, isso não significa que, então, o dia começou ruim, então o dia vai ser ruim e eu tenho que estar à mercê disso. Não, é a questão do quê? Da gente perceber o movimento das coisas, perceber como as coisas estão se movimentando, e aí, através do olhar para dentro, quando a gente olha para dentro, a gente procurar lidar com isso da melhor forma. Ou entender o que em nós, o que que a gente fez, o que que a gente não fez que produziu aquele certo tipo de situação, aquele sentimento, o que que a gente estava pensando no dia anterior, o que que a gente estava pensando de noite, antes de dormir. O que é que a gente consumiu, o que é que a gente falou, sobre o que que a gente conversou, o que é que a gente colocou em pauta ali, o que é que a gente focou, colocou como atenção, como as coisas estavam antes. Então a gente consegue olhar para a gente, olhar para a nossa vida e entender o movimento das coisas. Entender que às vezes a minha vida ela está completamente desequilibrada, tá tudo muito rápido, eu não tô conseguindo atender tudo, as demandas, eu não tô conseguindo lidar com as coisas, e às vezes é porque eu fico pensando o tempo todo, eu não paro um tempo para sentir. E aí tudo aquilo que eu pensei, né, aquele monte de coisa que fica aqui na minha cabeçona, que eu penso o tempo todo, esse pensamento excessivo, às vezes é isso que está vindo para a matéria. Então só está espelhando aquilo que eu senti, né? Aquele turbilhão de pensamentos que eu tive no dia anterior, aquele turbilhão de pensamentos que eu tive na hora de dormir. Então eu não soube ter equilíbrio nos meus pensamentos. Eu não soube, organizar os meus pensamentos. E por isso a minha vida depois se mostra desorganizada. Ou então em momentos onde eu estava com muita raiva e de repente uma situação do lado de fora explode. Por quê? Porque explodiu, porque a minha raiva muitas vezes produziu aquilo. É claro que eu estou falando aqui de uma visão não materialista da vida. Estou falando aqui de um olhar muito mais profundo, onde a gente entende a questão da energia, a responsabilidade daquilo que a gente pensa, a responsabilidade daquilo que a gente sente, de que tudo que a gente faz o universo, o mundo é como se fosse um grande oceano. Então, o movimento que eu faço aqui onde eu tô, ele produz uma onda e essa onda ela vai se espalhando e tudo vai sendo influenciado uma coisa pela outra. Então, uma onda que eu produzo aqui, ela vai para algum outro lugar e produz um efeito. E aí, uma coisa que aconteceu com uma outra pessoa também produz um efeito na minha vida. Então, eu vou entendendo o universo como uma onda. Então, isso aqui é para quem tem esse olhar para a vida, né? Claro que se você não acredita nisso, claro que se isso não faz sentido para você, não vai ser alguma coisa que eu vá falar aqui que vai fazer com que você mude de opinião, que vai fazer com que você veja as coisas de outra maneira, não. Mas eu tô falando aqui para as pessoas que têm esse olhar,
ou que às vezes se percebem, né? Percebem que quando ela olhou para dentro, quando ela procurou entender o porquê que uma situação estava acontecendo, quando ela se predispôs a isso, que ela percebeu que, de repente, um comportamento que ela estava tendo na vida dela, uma coisa que ela estava fazendo, desencadeava um monte de eventos. E aí, quando ela mudou a postura dela, quando ela mudou a atitude dela, ela percebeu que aqueles eventos pararam de acontecer. Então, ela percebeu que quando ela fazia tal coisa acontecia, né? Quando ela sentia tristeza, ela se afogava na comida, ela se afogava na bebida. Então aí ela foi tentando entender, olhando para dentro, tentando entender as situações que foram acontecendo. Então a gente vai olhando para a vida, a gente vai percebendo a vida, os movimentos da vida, como aquele jogo da vida está no dia, como está a semana, qual a energia que está ali predominante, o que é que eu vim pensando, o que é que eu vim sentindo, como que está a minha energia ali também, né? Como que tá as minhas situações, alguma coisa startou, né? Como que está a energia das pessoas que estão em volta de mim, o que que a vida está me pedindo, em postura, em comportamento, em atitude, em pensamento, em sentimento. O que que a vida ela está me pedindo? O que que a vida ela está esperando de mim? Eu posso olhar para as situações, então, né? A partir desse olhar, eu posso olhar para as situações que acontecem à minha volta e olhar para dentro e entender o que que é que a vida está me pedindo. Como, por exemplo, ali no mercado, quando a gente passa de uma fila e é aquela fila que a gente acabou de entrar agarra e a outra flui, a gente pode procurar entender se a minha pressa não está fazendo com que eu tome decisões equivocadas, se não era uma questão só de eu ter um pouco mais de paciência, ou uma questão de eu não achar que eu sou o especial, então onde que eu estou tem que ser rápido. E aí não importa as outras pessoas, não importa as outras coisas. E para mim eu tenho que ser favorecido, né? Para mim tem que ser rápido, para mim tem que ser fácil. E aí eu me vejo como uma pessoa especial, eu me coloco num pedestal. Então o que que é que a vida está me pedindo, né? Cada momento a gente pode olhar para dentro e a gente pode reconhecer o que a vida está pedindo, qual a energia ali daquele momento, o que que a vida ela está me trazendo. Eu acho que isso é um olhar muito interessante, é muito divertido. Quando a gente começa a perceber as coisas, né? A gente vai lendo a vida como um livro, como um mapa, e a gente vai percebendo para onde, claro, sempre respeitando o nosso sentir, sempre respeitando o nosso momento, sempre respeitando também a nossa consciência, o nosso aprendizado, o nosso processo de aprendizado. Mas a gente consegue ir olhando para a vida como um livro, como um mapa, e consegue ir sentindo e intuindo para onde que a vida está me levando, o que que ela está me pedindo em cada momento.